A noite parecia comum. O ruído distante das cidades, o peso do ar antes da tempestade, o costume humano de acreditar que amanhã será apenas continuação de hoje. Então, algo muda. Não necessariamente com um estrondo que derruba muros, mas com aquela sensação silenciosa de que o mundo ficou mais tenso, mais vigiado, mais frágil. Palavras duras atravessam fronteiras. Decisões tomadas longe alcançam a mesa de famílias inteiras. E de repente, aquilo que parecia estratégia passa a tocar medo, soberania, conflito, desconfiança. Eu te pergunto, quantas vezes a humanidade chama de solução aquilo que apenas aprofunda a inquietação? Quantas vezes a promessa de controle vem carregada de mais peso, mais tensão, mais sombra? Há uma notícia diante de vocês falando sobre uma nova ofensiva antidrogas dos Estados Unidos e sobre o aumento das tensões na América Latina. Países se aproximam, países resistem, fronteiras se tornam mais sensíveis e a linguagem da força volta a ocupar o centro da cena. Isso não é uma confirmação profética, não é uma previsão, é apenas um fato do presente que pode levar o coração a refletir com mais seriedade. É o país. Agora abra comigo o livro de Apocalipse. Leia comigo Apocalipse 6. Observe atentamente estas palavras. E foi-lhe dada uma grande espada. Guarde essa frase por um momento. No Apocalipse, quando símbolos de poder, conflito e ruptura aparecem, o centro da mensagem não está em satisfazer curiosidade humana, mas em revelar o que acontece quando a paz se torna frágil diante da ambição, do medo e da sede de domínio. Poucos percebem isso quando leem este versículo. A espada não fala apenas de guerra visível, ela também expõe o colapso interior de uma sociedade que já não sabe repousar. Quando vocês olham para o mundo atual, quantas decisões são anunciadas como proteção, mas fazem crescer a apreensão? Quando uma região inteira passa a sentir o peso de alianças militares, operações, ameaças e desconfianças, o coração humano revela aquilo que muitas vezes escondia em tempos de aparente estabilidade. O Apocalipse não foi dado para alimentar pânico, foi dado para despertar discernimento, para mostrar que quando os homens confiam cegamente em estruturas de força, frequentemente deixam de perguntar o que está acontecendo com a alma. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Antes de o homem temer o som das armas, ele já havia se acostumado ao vazio. Já havia aprendido a normalizar tensões. Já havia chamado de inevitável aquilo que deveria ser chorado em oração e examinado com temor. E é nesse ponto que minhas palavras te alcançam hoje. Não endureça o coração diante das notícias. Também não se entregue ao desespero. Observe, reflita, ore. Perceba o que tudo isso revela sobre o mundo e sobre você. Porque toda vez que a humanidade se aproxima da lógica da força como linguagem principal, uma pergunta precisa voltar a ser feita em silêncio. O que ainda resta da paz dentro de nós? E enquanto você continua comigo nesta reflexão, inscreva-se no canal para caminhar por essas palavras com reverência e discernimento. Há momentos em que não basta apenas ser informado. É preciso enxergar com profundidade. O que significa para você viver em um tempo onde a força se apresenta como solução? Mas o coração continua inquieto. Permaneça comigo. Abra novamente o texto. Leia comigo, agora com mais atenção. Apocalipse 6 não fala apenas de acontecimentos exteriores, mas de permissões. Foi-lhe dada uma grande espada. Observe esse detalhe comigo. Não é apenas o homem que age. Há algo sendo permitido, revelado, exposto. O que isso desperta em você? Quando estruturas de poder se movimentam, quando nações se armam, seja em nome de combate, segurança ou controle, o que se torna visível não é apenas estratégia, mas a condição espiritual da humanidade. Porque a espada, nesse cenário simbólico, não nasce apenas da necessidade, ela emerge de um mundo que já se acostumou com a tensão. Guarde essa frase por um momento. A normalização do conflito começa muito antes do primeiro movimento visível. Quantas vezes você ouviu notícias que há alguns anos causariam espanto, mas hoje parecem apenas mais uma atualização? Quando você compara essas palavras com o mundo atual,
algo chama a atenção. O coração humano aprende rápido a conviver com aquilo que antes o abalava profundamente. E então eu te pergunto, o que está sendo moldado dentro das pessoas enquanto tudo isso acontece do lado de fora? Leia comigo outro ponto, ainda nesse mesmo capítulo. Observe atentamente como a retirada da paz não é descrita como um acidente, mas como um processo. Poucos percebem isso quando leem este trecho. A paz não desaparece de uma vez. Ela vai sendo enfraquecida, substituída por desconfiança, por medo, por discursos cada vez mais duros. E isso não acontece apenas entre nações, acontece dentro dos lares, das conversas, dos pensamentos. Quando você vê regiões inteiras lidando com tensões crescentes, com presença militar ampliada, com decisões que afetam milhões de vidas, a pergunta não é apenas o que vai acontecer. A pergunta mais profunda é: o que isso está despertando dentro das pessoas? Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. O Apocalipse revela mais sobre o coração humano do que sobre eventos externos. Ele expõe como o homem reage quando se sente ameaçado, quando busca controle, quando acredita que precisa garantir sua própria segurança a qualquer custo. E então, lentamente, quase imperceptivelmente, a confiança se transforma em vigilância constante. A esperança se torna cautela e a paz vai se tornando rara. Mas eu te convido a refletir com sinceridade. Você tem permitido que essas tensões externas moldem o seu interior? Ou você ainda consegue perceber, questionar, discernir? Não ignore o que está acontecendo, mas também não aceite tudo sem reflexão. Observe com profundidade, leia novamente. Deixe que essas palavras atravessem não apenas a mente, mas o espírito. E eu quero te ouvir. Quando você observa esse cenário e lê essas palavras de Apocalipse, o que mais chama a sua atenção? Compartilhe nos comentários a sua percepção, porque muitas vezes, ao ouvir o outro, algo também se revela dentro de nós. Há algo silencioso acontecendo, e nem todos percebem. As pessoas continuam suas rotinas, trabalham, conversam, planejam o futuro. Mas, no fundo, existe um peso, uma tensão quase invisível, como se o mundo estivesse constantemente à beira de algo que ninguém sabe explicar completamente. E quando notícias como essa surgem, envolvendo nações, forças, decisões que atravessam fronteiras, esse sentimento ganha forma. Mas eu te pergunto com sinceridade, o que você sente quando lê isso? Segurança ou inquietação? Observe este detalhe comigo. O Apocalipse não descreve apenas eventos grandiosos. Ele revela reações humanas, medo, ansiedade, tentativas de controle e muitas vezes uma busca desesperada por estabilidade em meio ao caos. Abra comigo Apocalipse 3. Leia atentamente. Dizes, estou rico e de nada tenho falta, e não sabes que és pobre, cego e nu. Guarde essa frase por um momento. Poucos percebem isso quando leem esse versículo. Ele não fala apenas de riqueza material. Ele fala de uma ilusão de segurança, de um estado em que o ser humano acredita estar no controle, enquanto, na verdade, está espiritualmente vulnerável. Quando você compara essas palavras com o mundo atual, algo chama a atenção. Quanto mais estruturas de poder se fortalecem, mais o homem acredita que pode garantir sua própria estabilidade. Mais estratégias, mais acordos, mais presença, mais controle. Mas será que isso preenche o vazio da incerteza? Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Quanto mais o homem tenta controlar tudo ao seu redor, menos ele olha para dentro de si. E é nesse silêncio interior ignorado que as maiores fragilidades permanecem. Você pode perceber isso nas reações ao seu redor. Pessoas divididas, opiniões cada vez mais rígidas, discussões que rapidamente se tornam confrontos, uma necessidade constante de defender posições, como se ao perder um argumento, algo muito maior estivesse em risco. E então, lentamente, o mundo exterior começa a refletir o interior humano. Conflitos externos nascem de inquietações internas, e eu te convido a fazer algo diferente agora. Não apenas observar as nações, mas observar a si mesmo.
Essa tensão que cresce no mundo, ela também encontra espaço dentro de você. Ela influencia seus pensamentos, suas emoções, suas palavras. Porque o Apocalipse não é apenas um espelho do mundo, ele é um espelho da alma. E quando você lê essas palavras com sinceridade, percebe que o verdadeiro campo de batalha não está apenas entre países, mas dentro de cada coração. Agora me diga, você tem sentido essa mudança? Essa tensão mais presente, mais constante? Compartilhe este vídeo com alguém que também tem percebido isso, porque às vezes, ao dividir essa reflexão, você ajuda outra pessoa a enxergar o que ainda não conseguiu perceber sozinha. E se algo aqui tocou você, permaneça atento. Ainda há detalhes que quase ninguém observa, e eles podem mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Existe um detalhe, escondido nas entrelinhas, que poucos param para contemplar. Quando você lê o Apocalipse com calma, sem pressa, sem tentar encaixar tudo em eventos imediatos, algo mais profundo começa a emergir. Não são apenas símbolos de fora, são revelações de dentro. E aquilo que parece distante começa a se tornar íntimo. Abra comigo Apocalipse 16. Leia atentamente. Observe como são descritas as taças sendo derramadas. Julgamento, consequências, colapsos que não surgem do nada, mas que parecem atingir um mundo já desgastado, já saturado, já tenso. Agora perceba isso. Poucos comentam. O texto mostra homens que, mesmo diante de cenários difíceis, não mudam o coração. Guarde essa percepção por um momento. Não é apenas o que acontece ao redor, é como o ser humano reage ao que acontece. Quando você compara isso com o mundo atual, algo chama a atenção. Mesmo diante de crises, tensões, decisões que afetam milhões. Quantas vezes a resposta não é reflexão, mas endurecimento, mais posicionamentos rígidos, mais resistência, mais necessidade de impor do que de compreender. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. O Apocalipse revela que o maior perigo não é apenas o cenário externo se tornar difícil, mas o coração se tornar incapaz de se transformar diante disso. E eu te pergunto com sinceridade, quando você vê notícias como essa, quando percebe o aumento da tensão entre nações, quando sente que o mundo está mais instável, isso te torna mais sensível ou mais endurecido? Observe seu interior, porque pouco a pouco, o ser humano pode se acostumar com qualquer coisa, com conflitos, com medo, com incertezas. E quando isso acontece, algo precioso começa a se perder, a capacidade de sentir, de discernir, de buscar algo além. Leia novamente o texto. Perceba como mesmo diante de tudo, ainda existe uma revelação acontecendo. Ainda existe um chamado silencioso. Ainda existe um convite à consciência. Não é um convite para prever. Não é um convite para temer. É um convite para despertar. E talvez aqui esteja uma das reflexões mais profundas. Enquanto o mundo discute estratégias, alianças e forças, quantas pessoas estão realmente olhando para dentro e se perguntando o que precisa mudar em si mesmas? Porque tudo pode se intensificar do lado de fora. Mas se nada se transforma do lado de dentro, então o ciclo continua. Por isso, eu te digo com mansidão, não ignore esse momento. Não deixe que ele passe apenas como mais uma notícia. Guarde, reflita. Permita que isso te leve a um lugar mais profundo de consciência. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, salve este vídeo. E se puder, compartilhe com alguém que esteja vivendo dias de inquietação. Alguém que precisa olhar para dentro com mais calma. Às vezes, uma simples reflexão pode abrir caminhos que estavam fechados há muito tempo. O mundo continua girando, as notícias mudam, os nomes mudam, as estratégias mudam. Mas há algo que permanece. Um eco. Uma pergunta que atravessa o tempo e ainda sussurra ao coração humano. Depois de tudo que você viu, depois de tudo que você leu, o que realmente está sendo revelado? Volte comigo, mais uma vez, ao Apocalipse. Abra em Apocalipse 21. Leia com calma.
e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Guarde essa frase, mas não a apresse. Permita que ela permaneça, porque diante de cenários de tensão, de decisões humanas que parecem sempre oscilar entre controle e conflito, essa promessa não surge como fuga da realidade. Ela surge como contraste. Observe isso com profundidade. Enquanto o mundo constrói soluções baseadas na força, o Apocalipse aponta para um destino onde a dor já não governa, onde o medo não dita escolhas, onde a inquietação não define o coração. Mas então eu te pergunto, se essa promessa existe, por que o coração humano insiste em caminhar por caminhos que aumentam a dor? A notícia que você viu fala de tensões crescentes, de movimentos que impactam nações inteiras, de decisões que ultrapassam fronteiras. Isso não é um cumprimento profético, não é uma confirmação. É apenas um reflexo, um fragmento, um retrato de como a humanidade continua tentando lidar com seus próprios dilemas. E talvez o ponto mais importante não esteja no cenário global, mas na resposta individual. Porque, no fim, cada pessoa precisa decidir como observa, como reage, como interpreta e, principalmente, como se posiciona interiormente diante de tudo isso. Existe um detalhe final que eu quero que você leve consigo. O Apocalipse não termina em conflito, termina em restauração. Não termina em tensão, termina em redenção. E isso muda completamente a forma de enxergar o presente. Então, diante de tudo o que você viu hoje, eu deixo uma última pergunta, simples, mas profunda. O que você tem permitido crescer dentro de você enquanto o mundo ao seu redor se torna mais incerto? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.